ler um texto hoje, talvez para você é desconhecido esse texto da Bíblia. Não sei se você já leu esse texto. Ele está em 2 Reis, no capítulo 7, versos 3 a 10. Nós vamos falar hoje sobre mudança. 2 Reis, capítulo 7, de 3 a 10. Por incrível que pareça, o Evangelho de Jesus, ele não está só no Novo Testamento, você sabia disso? A gente com o tempo começa a perceber que tem coisas do Evangelho no Antigo Testamento. Então quando nós lemos a Bíblia, nós temos que ler ela à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Tudo que a gente lê no Antigo Testamento tem a ver com Jesus. É muito interessante. Às vezes nós lemos um texto que a gente fala, onde é que está Jesus aqui? E a gente descobre que há Jesus ali. Tá certo, Júnior, ou não? Então, há de Jesus no Antigo Testamento. Nós vamos aprender isso hoje. Algo muito interessante. Olha só. O texto diz assim: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos; se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvir o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros: ouçam o rei de Israel. Ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperamos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. Vamos orar? Senhor, eu quero pedir que a Tua palavra possa penetrar os nossos corações nesta noite e nos dar força e poder para mudarmos. Deus, nós precisamos de Ti, da Tua intervenção nas nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema ou o título da mensagem desta noite é este: poder para mudar. Poder para mudar. Nós gostamos muito de mudanças. E por incrível que pareça, as mudanças, elas estão nas nossas vidas diariamente, a gente não percebe. Por exemplo, você muda de rua, você muda de rota, você muda de roupa. A mudança está todos os dias com a gente está sempre mudando, e nós gostamos de mudança. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, eu acho engraçado. Quando eu era pequeno, eu cheguei uma vez no barbeiro, meu cabelo tinha crescido um pouquinho, eu olhei para o barbeiro, eu me lembro do nome dele, era Zé, chamava ele de Zé. Eu falei: Zé, eu quero meu cabelo Chitãozinho Chororó. Ele cortou, porque naquela época era moda. Então meu cabelo ficou igualzinho Chitãozinho Chororó. Pensa na visão do inferno. Era eu, cabelo Chitãozinho Chororó. Agora uma coisa interessante também, você já viu aqueles tio mais velho, que vão ficando mais velho? Eles querem mudar o visual. É verdade ou não é? E tem uma moda entre os homens mais velhos que é pintar o cabelo de cajuzinho. Verdade ou não é? É verdade ou não é? O cara chega assim, o cara tá com um jeito. Daqui a pouco ele chega, de repente, assim, no meio das pessoas, cabelo cajuzinho assim, acha que tá balando. Ele chega assim, como se nada tivesse acontecido. Agora tem uma coisa interessante. O cara galo mesmo, ele pinta o cabelo de cajuzinho e os cabelos da orelha de cajuzinho. Esse é galo. Esse gosta de mudança, de coisa nova. Nós gostamos de mudança. A mudança está sempre nas nossas vidas. Só que nós
vai mudar a nossa história. Então assim, por exemplo, a criança ela vai mudando de fases, então nós achamos que algumas mudanças vão mudar a nossa história. Eu saí do ensino fundamental, vou para o ensino médio, a minha vida vai mudar. Eu saí do ensino médio, vou para a faculdade, a minha vida vai mudar. É interessante que só piora as coisas, tu acha que vai melhorando, só piora. Aí o cara sai do ensino médio, vou para a faculdade, mais difícil. Aí sai da faculdade, me formei. Agora, cara, eu vou ser um cara de sucesso. Aí ele vê que a vida é terrível. E ele tem que mudar o tempo todo, porque senão ele fica no meio do caminho. Então mudança está em todos os momentos. Por exemplo, quando nós mudamos de casa. Sabia que mudar de casa dá rinite? Já viu como levanta a poeira quando você muda? Normalmente você fica com rinite quando você muda. Então mudanças mexem com a gente. Mudança de casa, mudança de cidade, mudança de situação. São muitas mudanças na nossa vida. Só que mudança é mais amplo do que nós imaginamos. Por quê? Por exemplo, para onde nós vamos mudar quando a gente morrer? Você vai mudar para onde? Você vai para onde quando você morrer? Você sabia que você vai mudar quando você morrer? Você vai mudar, vai ter mudança. Então mudança é o tempo todo. E nós queremos mudar. Por exemplo, quem aqui já quis mudar o marido e não conseguiu? Levante a mão. Vamos ser sinceros. Levante a mão, pode? Levanta a mão. Então vamos fazer assim, levante a mão do seu coração. Todo mundo está assim dentro. Quem aqui já quis mudar a esposa? A gente quer mudar as pessoas. Quem aqui já quis mudar os filhos? A gente não consegue mudar. A mudança está em nós. A gente quer mudança, mas a gente não consegue. Sabe por quê? Porque nós entendemos mudança de uma forma errada. Você sabia? Nós entendemos mudança de uma forma errada. Nós queremos mudar, mas nós não temos poder para mudar. Esse é o nosso problema. A gente quer mudar, mas a gente não tem poder. Tem coisas que nós vamos até um certo limite, mas a gente não consegue mais do que aquilo. Então a gente não consegue mudar. Quer ver uma coisa? Você já notou como o seu coração é ruim? Já notou? Você já parou para pensar o que você pensa durante o dia? O que você sente? A gente passa pelas pessoas, por exemplo, trabalha numa empresa, atende uma pessoa lá. Tu é simpático, mas por dentro tu tá assim, cara, que pessoa chata. Tu não consegue mudar, mas você não consegue amar as pessoas. Tem um negócio dentro de ti que você não consegue. Senhor, eu quero ser mais puro. Aí você pensa assim, eu quero ser puro, mas eu não consigo. Eu quero mudar, eu não consigo. Aí que está a questão. Nós achamos que mudança é no poder humano e não é. Nós temos um poder limitado. É que nem pegar alguma coisa. Você pega um peso, você tem um limite para pegar aquilo. Mudança é a mesma coisa. Tem coisa que você muda, mas tem coisa que você não consegue mudar. Sem poder. Tem que ter poder para ter mudança. Sem poder não tem mudança. Então o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus precisa ser baseado em poder para mudar. Aí é que está a diferença. A grande diferença está no poder para mudar. Tem um missionário chamado Mofá, que uma vez ele estava na África, numa aldeia, e estava perto de um amigo, e seu amigo estava chorando e triste. E ele falou, por que você está chorando e triste? Meu cachorro comeu umas páginas da Bíblia. Tá, e aí? Quer uma Bíblia nova? Eu te dou uma Bíblia nova. Não sabe por quê? Porque o meu cachorro vai mudar. Ele não vai mais ser brabo e nos defender aqui na volta, porque todas as pessoas que leem esse livro, elas ficam mansas, elas mudam. Então o meu cachorro vai mudar, porque se as pessoas leem e mudam, o meu cachorro comeu páginas da Bíblia, então imagina a mudança que vai acontecer na vida dele. Gente, olha só! Isso é absurdo! O cara, ele tinha tanto, ele percebeu tanta mudança na vida das pessoas que tinham contato com a palavra de Deus, que ele fala, o meu cachorro vai mudar. Gente, isso é absurdo. Mudança, você precisa mudar. E mudar não é só aquela mudança de início de ano. Agora eu vou ser disciplinado, eu vou acordar às 6 da manhã, eu vou fazer tal coisa. Eu conheço um cara em Alegrete, um amigo meu, militar. Ele tem diversos despertadores no celular. Irmãos, por incrível que pareça, ele tem um despertador para engraxar
o coturno dele. Você acredita nisso? Ele é tão disciplinado. Só que a gente começa o ano e começa a ser disciplinado e quer mudar. Ó, eu vou ser um marido melhor, eu vou ser uma esposa melhor, eu vou ser um pai melhor, eu vou ser um filho melhor, eu vou ser um estudante melhor. Só que começa o ano girar quando você vê o teu coração está amargo, ele está duro, você está todo desorganizado, você não sabe mais onde é que você está indo. Sabe por quê? Mudança sem poder não adianta. A Bíblia nos ensina sobre poder para mudar. Poder para mudar. Bom, nós lemos um texto aqui que ele está dentro de um contexto. Você sabe que existia um homem chamado Elias. Elias foi um dos maiores profetas de Israel. E ele teve um substituto, que quando ele estava perto de morrer, Eliseu, que foi o substituto dele, o substituto pediu porção dobrada do espírito dele sobre a sua vida. E Elias abençoou Eliseu. Então Eliseu é um profeta de Deus no meio do povo. Bom, só que aquele povo era um povo sofrido. Eles tinham sido atacados. O capítulo 7 de 2 Reis vai nos explicando isso. E mais especificamente o capítulo 6. O verso 24 do capítulo 6 diz assim: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Aquele cara tinha destruído aquele povo. Para você ter uma ideia, esse texto continua. A fome era tão grande que as pessoas estavam se combinando de comer os filhos. Te dou meu filho, tu come, amanhã a gente come meu filho. Não tinha nada para comer. Se levantou um homem de Deus chamado Eliseu e falou assim: olha, Deus vai abençoar vocês. E o cara falou: duvido. Ele falou: tu duvida? Então tá, você vai ver Deus abençoando a gente, só que você não vai pegar essa bênção, porque você duvidou, você não teve fé em Deus, porque Eliseu era o homem de Deus naquela terra. Bom, nesse contexto estavam 4 homens. Eles eram o quê? Vocês lembram? Eles eram leprosos. Nós lemos um texto de 4 leprosos que tinham hanseníase, lepra na pele. Esses caras decidiram mudar. Eles falaram assim: nós vamos mudar. A situação que a gente está vivendo não dá mais. Era uma situação de fome. E eles eram leprosos. A vida deles estava um caos. Eles tinham problema de saúde, não tinham o que comer. E eles falam assim: nós vamos tomar uma atitude, a gente vai mudar alguma coisa aqui. Tem que acontecer alguma coisa. E aí acontece coisas nesse texto extraordinárias. Extraordinárias. Irmãos, eu estou ultimamente com o costume de ler algumas coisas, porque são coisas muito interessantes. Então, por favor, não durma, tá bom? Eu vou ler algumas coisas, quando o cara começa a ler, a gente sente sono. Presta atenção. Se decidirmos mudar, Deus tem poder para nos dar. Se decidirmos mudar, Deus tem poder para nos dar. Então não adianta mudança sem poder. Você quer mudar? Quero. Você tem poder de Deus? Não. Então vai dar errado. A mudança de fato acontece quando o poder de Deus age em nós. Então, se você decidir mudar, Deus tem poder para te dar. Você quer mudar? Deus tem poder para te dar. Vejamos então o caminho da mudança. Em primeiro lugar, presta atenção. Para mudar, precisamos de reflexão. Você quer mudar? Você precisa refletir. Como é que está você? Sua vida, sua família? O texto diz assim, versos 3 e a parte A do verso 4. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Eles eram leprosos. Eles estavam numa situação de fome. E eles não ficaram estagnados ali. Vai ser assim, pronto. Ele falou assim: bom, por que a gente vai ficar parado aqui? Vamos mudar. Vamos entrar na cidade. É possível que a gente morra de fome lá, porque eles iriam para o lado inimigo. Mas se a gente vai ficar aqui, nós também vamos morrer. Então eles refletem: vamos fazer alguma coisa. E eles se movimentam.
Os leprosos, muito provavelmente, estavam abrigados em cabanas que havia fora do portão da cidade de Samaria. A legislação mosaica requeria que eles fossem isolados. A palavra grega sarat, ou lepra, provavelmente incluía essa enfermidade, ou seja, a doença de Hansen, mas também incorporava outras enfermidades cutâneas, até mesmo míldios e fungos. Os caras doentes. As vítimas da lepra dependiam de sua própria agricultura e da caridade alheia. Eles tinham de organizar-se em comunidades separadas e autossustentadas. Viviam também a pedir esmolas. Nesta época, eles e os cidadãos de Samaria estavam padecendo de fome. Então imagina você doente com fome. Me vê uma cena pior. Mas eles param e eles refletem. Gente, a coisa está feia. A gente está com fome. A gente tem lepra. O que a gente vai fazer? Vamos tomar uma atitude. Bom, eles pensaram assim, vamos ficar aqui? Nós vamos morrer igual. Mas vamos dar uma tenteada. Quem sabe se a gente passar lá no exército inimigo, será que acontece alguma coisa? Eles pararam e refletiram. Nós precisamos de reflexão. Como é que está você? Como está a sua vida? Você está indo para onde? Quando você morrer, você vai se mudar para onde? Você já parou para pensar nisso? Você está indo para onde? O que você precisa de mudar? Você tem refletido de fato sobre a sua vida? Você precisa fazer isso. Reflita sobre a sua vida. Às vezes a gente fala assim, está tudo nas mãos de Deus. Isso é antibíblico. Você sabia disso? Deus não é um Deus preguiçoso. O que diz em Provérbios 16, 1-3? Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então reflita e pense, o que eu posso fazer para mudar a minha vida? Pensa, reflita, como os leprosos. Jeremias 29:11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Agora fala isso para 4 leprosos. Amigão, o negócio é o seguinte, Deus te ama. Quem te ama, meu? Eu estou leproso aqui, rapaz. Deus te ama, que ama, rapaz, estou com fome. Mas eles, apesar disso, eles pensam, alguma coisa tem que mudar. Reflita sobre a direção que a sua vida está tomando. Pense sobre o teu relacionamento com Deus, família, trabalho, futuro, etc. Você já parou para refletir na sua vida? Você já parou para refletir por que você faz o que faz? Por que você estuda onde você estuda? Por que você trabalha onde trabalha? Por que você levanta às 6 da manhã, 7, 8 da manhã? Por quê? Você já parou para pensar nisso? Para onde você está indo? Você já parou para pensar nisso? Tem que refletir na vida, senão a gente vai assim, aparece uns robozinhos. Não tem significado nenhum, a gente não reflete. Reflita para haver mudança. Segundo lugar, para mudar é necessário coragem e atitude. Para mudar é necessário coragem e atitude. Olha o que aconteceu. Verso 4, a parte B e o verso 5. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Olha só a coragem dos caras. Nós somos leprosos, estamos com fome. Nós vamos morrer igual. Nós vamos morrer, acabou. Mas é melhor a gente morrer tentando do que ficar parado. Vamos lá no exército inimigo. E eles vão lá de fato no exército inimigo. A condição era desesperadora. Portanto, resolveram entregar-se aos sírios, pois eram estes que tinham alimentos. Em desespero, resolveram arriscar a própria vida. Chegando lá, não encontraram um único homem. Marcharam atravessando o acampamento inteiro. O acampamento estava totalmente deserto. Foi reduzido a uma cidade fantasma. Olha só, outra coisa interessante aqui. Eles eram leprosos, eles estavam com fome. Eles pensaram, vamos mudar e vamos nos entregar no exército inimigo. De repente eles não nos dão comida ou não. E eles chegam lá, não tinha ninguém lá. Nós precisamos de coragem e atitude, muitas vezes, na vida. A vida,
ou melhor, na vida é preciso ter coragem e atitude para mudar. Então não adianta a gente só falar, Deus muda, mas a gente tem que movimentar as coisas. Josué 1,9 diz, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Agora uma pergunta, como é que eu faço para mudar o meu relacionamento com Deus? Como é que eu chego até Deus? Porque são muitas mudanças, e uma delas é o relacionamento com Deus, até porque a gente precisa de Deus. Olha só o que diz Hebreus 10, 19 e 23. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Olha só, os leprosos saíram de uma situação e entraram em outra. Jesus fez a mesma coisa por nós. Ele entra no lugar santíssimo por nós. Por isso que nós temos confiança e coragem para entrar na presença de Deus. Estão entendendo? Jesus, Ele teve coragem para ir a Deus em nosso lugar. E Ele muda o nosso relacionamento com Deus. Assim como aqueles leprosos saíram de uma situação para outra, Jesus faz isso também. Por isso nós temos confiança. Por isso que nós podemos nos achegar a Deus. Porque Jesus fez essa mudança no nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus não tinha direção nenhuma. E Jesus teve coragem de mudar essa história. Por isso que nós podemos chegar a Ele com coragem. Por que nós temos coragem na vida? Porque nós em Jesus podemos corajosamente entrar na presença de Deus. Jesus nos tira das trevas e Ele nos transporta para a luz. Estão entendendo? Ele muda a nossa vida. Mude, melhore, cresça, saia da sua zona de conforto, não fique estagnado na fé, família, trabalho, etc. Você precisa de mudança. Terceiro lugar, se decidirmos mudar, Deus tem poder para nos dar. Olha que interessante que aconteceu agora, presta atenção. Lembra dos leprosos? Eles saem em direção ao acampamento inimigo. Você já imaginou leprosos caminhando? Uma coisa terrível. Mas olha só como é que eles chegaram lá. Versos 6 e 7. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros: ouça o rei de Israel, contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Uau! Deus fizera soar o ruído como de um imenso exército, equipado com inúmeros cavalos e carros de combate. Os sírios concluíram que o rei de Israel havia alugado um grande exército de mercenários dos seus inimigos perenes, os hititas e os egípcios, para lutar contra eles. Alguns estudiosos supõem que uma hoste de anjos tenha sido responsável pelo ruído. A fuga dos sírios foi completa e precipitada. Aterrorizados pelo ruído divinamente provocado, partiram sem levar coisa alguma. Deixaram intacto o próprio acampamento e até abandonaram os animais, seguindo a pé. Deixaram para trás todos os seus objetos valiosos e seus alimentos. Presta atenção agora. 4 leprosos estão entrando num acampamento inimigo, certo? Aquele acampamento inimigo é enorme. E 4 leprosos estão no caminho, meu. Qual é o barulho que chegou lá? De um exército de cavalos e carros de guerra. O que é isso? Você imagina, deixa eu tentar ilustrar para você. Imagina você e mais 4 leprosos do lado. Vocês vão ir num acampamento. Vocês estão caminhando.
Vocês estão caminhando, certo? Estão indo. Só que o barulho da chegada de vocês lá é o barulho de um exército de cavalos e carros de guerra. Aí é que entra o poder. Aí é que está o negócio. O poder de Deus. Que coisa maravilhosa. Eles eram leprosos, gente. Eles eram famintos. Eles não eram ninguém na vida. Eles eram desprezados. A vida dele tinha terminado. Mas Deus é um Deus de poder para mudar a nossa história. O apóstolo Paulo, ele curou muitas pessoas, mas Deus não o curou. E vocês sabiam que esses leprosos não foram curados? Você sabia disso? Eles não foram curados da lepra, mas eles mudaram a vida deles. O apóstolo Paulo uma vez chegou para Deus e pediu para ser curado do seu espinho na carne, de uma enfermidade. Deus falou para ele, 2 Coríntios 12, 9, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Aqueles leprosos eram fracos, mas eles tinham o poder de Deus. Aí é que está o negócio. Não adianta querer mudar, tem que ter poder. Agora eu quero falar uma coisa assustadora para você. Efésios 1, 19 e 20 diz assim: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Presta atenção. Deus, para ressuscitar a Jesus, ele teve que usar um poder descomunal. Imagina você ressuscitar uma pessoa. Deus, para ressuscitar a Jesus dentre os mortos, derrotando o pecado e a morte, ele teve que usar um poder descomunal. E sabe de uma coisa? Esse texto aqui está dizendo que se você quiser mudar, Deus tem para você um poder descomunal. Qual é esse poder? O mesmo poder que ele utilizou para ressuscitar a Jesus dentre os mortos. Então você pode sair no calçadão da cidade e falar assim: olha, esse Deus que eu creio, ele tem um poder descomunal para me ajudar a vencer o pecado e a morte e para mudar a minha história, porque a mudança de Deus ela é integral, ele muda por completo a nossa vida. Gente, isso aqui é fantástico. Lembra dos leprosos? Homens fracos, famintos, mas o barulho lá era barulho de carros e cavalos de guerra. Se você quer mudar, Deus tem poder para te dar. Se você quiser mudar, Deus tem poder para te dar. E você fala assim: João, tu não me conhece, eu sou um cara sujo por dentro. Eu quero dizer para você que nada há tão sujo que Jesus não possa lavar. Você diz assim: João, eu não consigo mais ter alegria na vida, eu tento. Não continue tentando com as suas forças. Deus tem um poder descomunal e revelado em Jesus para te ajudar. Você fala assim: eu não sei para onde eu vou quando eu vou morrer, eu não sei se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno. Deus tem um poder descomunal para te ressuscitar e mudar a sua vida, mudando o seu endereço desta terra para o céu, porque Ele é poderoso. Ore e clame para Deus te dar o poder de Jesus para mudar, vencer e crescer. Você pode mudar. Cara, eu não consigo ser um marido melhor, eu sou uma mala, eu sou um marido péssimo. Jesus tem poder para te ajudar. Eu queria ser uma esposa melhor, eu não consigo. Jesus tem poder para te dar. Eu sou um pecador miserável, Jesus tem poder para te ajudar. Ele venceu o pecado e a morte. Ele ajudou os leprosos. Os leprosos. Quarto lugar, quando mudarmos, Deus nos encherá de agradáveis surpresas. Você quer mudar? Deus vai te encher de agradáveis surpresas. Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso. Verso 8 diz assim: tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Os leprosos atravessaram todo o acampamento dos sírios,
apossaram-se de toda espécie de alimento e bebida, e reuniram coisas valiosas como prata, ouro e vestes. Eles entravam e saíam do acampamento, recolhendo cada vez mais e escondendo tudo. Eles tinham agora um suprimento para a vida inteira de tudo quanto poderiam precisar. Era uma prática oriental comum esconder artigos de valor no chão ou em lugares secretos nas casas. Isso lhes servia de bancos. Os antigos não dispunham de cofres como nós os possuímos modernamente. O que aconteceu? Os leprosos estavam aqui famintos, certo? Não tinham nada. E eles eram leprosos. Eles decidem mudar, eles vão em direção ao acampamento arameu. Deus faz um barulho de carros e cavalos de guerra. O exército arameu some. E quando eles chegam lá... Irmão, vocês já foram num café colonial em Gramado, por exemplo? Pensa numa mesa cheia de coisa. Você já foi numa loja assim que você fala, eu queria tudo dessa loja? Já foi? Já aconteceu isso com você? Os caras chegam lá, os caras tinham fome, eles olham lá, não era só comida, tinha prata, tinha ouro e tudo. E de quem era esse ouro? Eles tinham roubado do povo deles. Olha só o que o inimigo tinha feito. Deus devolveu para eles o que o inimigo tinha tomado deles. Que coisa fantástica! Eles chegam lá e não tinham nada. Eles olham assim, o que é isso? Tu já viu pobre em festa chique? Irmãos, uma vez na nossa igreja nós tínhamos um almoço e a gente dava um almoço. E aí tinha uns caras que eles, enquanto almoçavam, eles pegavam umas coxinhas e botavam no bolso assim, ó. Mas a gente estava dando para eles, eles não estavam entendendo. Eles olhavam para os lados, a gente filmando, cara. Tu já viu festa chique? A gente nunca vai, mas quando vai, come. O cara fala assim, amigão, tem uma formatura. Onde é que vai ser? Na churrascaria tal. Tu fala, isso é de graça. Bom, tu cai para dentro. Isso aconteceu com eles. Eles não tinham nada. Agora eles chegam naquele acampamento, tinha um banquete para eles, com todas as coisas maravilhosas que o inimigo tinha roubado deles. Salmo 126, de 1 a 3 diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Joel 2, 24 a 27 diz assim: as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês, vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Aqueles leprosos estavam com fome e Deus deu alimento para eles. Deus abasteceu eles de suprimento. Peça para Deus te surpreender com a intimidade do Espírito Santo na sua família, nos estudos, no trabalho, no futuro. Deus é um Deus de mudanças, mas Ele precisa agir com poder na sua vida. Não adianta querer mudar, precisa de poder. Sem poder não há mudança completa. Quinto e último lugar, escutar um cara há muito tempo não é fácil, né? Não é verdade? Quinto e último lugar, precisamos compartilhar as mudanças de Deus em nós. Bom, vamos voltar aqui. Os caras eram leprosos, certo? Eles estavam com fome. A cidade deles estava devastada. Eles tomam uma atitude para sair daquela situação. Vão até um exército inimigo, achando que ia morrer. Chegando lá, não tinha ninguém, porque Deus tinha feito um barulho de carros e cavalos de guerra. Lá no povo inimigo. Eles fugiram, quando eles chegam lá está um banquete. Bom, aí eles começaram a comer. Mas aí alguma coisa tocou o coração deles. Está no verso 9 e 10 que diz assim: então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo, este é um dia de boas notícias, e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas na porta da cidade e lhe contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados
e tendas abandonadas. E depois o texto continua, eles vão avisar o povo deles. Eles têm aquela abastança toda, e eles falam assim, está errado, a gente tem que ir lá avisar o pessoal. E eles vão lá, o pessoal quase não acredita naquilo. Mulheres e crianças sofriam de inanição na cidade de Samaria. Era tanto no interesse próprio como no interesse da comunidade, que eles espalhassem as boas novas. Em nenhum departamento da vida pode alguém receber um grande presente e recusar-se a compartilhar sem que pratique grande mal. Precisamos publicar as nossas boas novas. Já recebemos o dom inefável, as insondáveis riquezas de Cristo. Uma maldição aguarda aqueles que não compartilham essas bênçãos. Um homem chamado Thomas Constable diz, em lugar de sofrer como criminosos, eles preferiram ser tratados como heróis. Assim sendo, decidiram retornar a Samaria e proclamar suas boas novas. Logo os leprosos estavam nos portões de Samaria, comunicando as boas novas aos porteiros da cidade. Dali o recado espalhou-se até a casa do rei. O que aconteceu? Eles voltaram para a sua terra e espalharam o que Deus fez na vida deles. Aqui eles disseram, Deus é poderoso. Nós éramos leprosos e famintos. Deus mudou a nossa história. Deus mudou a nossa história. Nós não podemos ficar calados com aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Deus é poderoso. Nós temos uma mensagem poderosa. A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte. O Deus que nos abençoa integralmente, quer que a gente fale para as outras pessoas desse amor. Que a gente espalhe que Deus é poderoso. Que a gente diga, não adianta só querer mudar, precisa de poder. E o poder é o poder de Deus revelado em Jesus. Essa é a nossa mensagem. Aqueles homens poderiam ficar lá, comendo, bebendo, dormindo, brincando, mas eles voltam à sua terra para espalhar o que Deus tinha feito na vida deles. Nós precisamos fazer isso. A Bíblia fala sobre um homem chamado Mateus, que fez isso. Jesus salvou Mateus, ou Levi, como alguns chamam. Era um cara, um coletor de impostos, pecador, um cara rejeitado, tinha dinheiro, mas era rejeitado por ser um cara corrupto, mas Deus o salvou. Mateus 9, de 9 a 13, conta a história de Mateus levando seus amigos na sua casa para contar o que Jesus fez na sua vida, o poder de Deus na sua vida. O texto diz assim, saindo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Assim como os leprosos foram abençoados pelo poder de Deus, eles voltam para a sua terra para falar desse amor de Deus. Mateus fez isso. Quando Mateus conhece a Jesus, ele chama na casa dele só os magnatas. Imagina você fazer uma janta na sua casa. Hoje eu vou fazer uma janta. Hoje vai ter uma prostituta na sua casa, vai ter um político corrupto, vai ter um bandido, vai ter um cara direito também, uma turma lá. Foi isso que Mateus fez. Só fio desencapado ele chamou na casa dele. Aqueles rapazes, os leprosos, eles poderiam ficar lá na abastança da vida deles, vivendo uma vida tranquila, mas Deus os tira de lá e os leva para o seu povo que precisava ouvir aquela mensagem, a mensagem de que Deus é poderoso para mudar. Reparta com os amigos e colegas mais próximos as mudanças que Deus tem feito na sua vida e as bênçãos que Ele tem te dado. Compartilhe Jesus. Fale de Jesus para as pessoas. Pode passar. Já estou terminando. Poder para mudar. Você quer mudar? Precisa de poder. Você quer transformar o seu coração? Precisa de poder. Você quer mudar a sua mente? Precisa de poder. Não é só disciplina e boas ações, precisa de poder. Quando você morrer, você vai para o céu como? Precisa de poder. Você precisa de poder.
poder, não adianta só querer, precisa de poder. E esse poder é revelado em Jesus Cristo. Para terminar, eu quero contar uma pequena história para você de Miguel Ângelo. Ele estava em Florença, na Itália, e ele foi num lugar onde tinha mármores. E ele começou a examinar alguns blocos de mármore lá. E ele chegou para o dono daquele lugar e falou assim: eu quero aquele bloco lá. O cara falou assim: não, não pega aquilo lá. Tem outras coisas melhores aqui, não pega aquilo lá. Não, eu quero aquele bloco lá. Não, cara, pega, tem coisa melhor aqui. Mesmo preço, mesmo valor, aquilo ali tu vai te dar mal. Eu quero aquele bloco. Ele pegou aquele bloco e começou a talhar ele. Qual foi o resultado? Em Florença, na Itália, tem uma estátua de quem? Davi. Ele pegou aquele bloco e talhou aquele bloco de mármore e mudou ele. Aquele bloco de mármore era mal feito, era torto, era complicado, era feio. Mas aquele homem mudou aquilo ali. E hoje todo mundo olha para aquilo de uma forma exuberante. Você quer mudar? Não adianta só querer. O grande problema das pessoas é que elas acham que elas podem mudar, mas elas não conseguem. Você já viu como a gente tem um gênio difícil? A gente não consegue se relacionar com as pessoas. Sabe como que nós vamos conseguir? Através da ação de Deus, o poder de Deus em nossas vidas. Como é que a gente chega a Deus? A gente acha que chega a Deus querendo só chegar a Deus. Você não pode chegar a Deus só querendo chegar a Deus. Você precisa de Jesus. É poder. Então as pessoas querem mudar, mas elas não conseguem. Sabe por quê? Precisa poder. Mas não o seu poder, mas o poder de Deus. E esse poder é revelado em Jesus. Ele é o poder de Deus. Por que ele tem poder? Porque ele destruiu o pecado e a morte. O pecado nos assola e a gente não consegue vencer ele. Eu falo lá na minha igreja, de púlpito assim para todo mundo, o cara mais ruim dessa igreja é o pastor. E não tenho medo de falar isso. Sabe por quê? Porque eu sou ruim mesmo. Sem Jesus não há mudança. Eu não consigo mudar. O meu gênio, o meu jeito, o meu coração, a minha mente tem que ter poder. E esse poder Deus revela em Jesus. E Jesus destrói o pecado e a morte e ressuscita. O poder está nele, o segredo está nele para todas as mudanças. Para finalizar, os leprosos foram curados? Sim ou não? Eles não foram curados, mas a vida deles foi mudada. Às vezes, a gente quer uma coisa e Deus quer fazer outra na nossa vida. Eles não foram curados. O que é isso? Eu achei que a mudança era isso, eles eram leprosos, e aí veio um pastor chapaquinho e eles terminaram, estão curados. Aconteceu isso? Não, eles continuaram leprosos, mas a vida deles foi mudada. Nós temos uma história, gente, e eu vou falar uma coisa assustadora para você. Tem coisas que a gente vai levar até a morte. Tem cicatriz na nossa vida que a gente carrega. Pode ser uma física, pode ser uma batalha emocional, não sei. A gente traz a nossa história, lembranças, mas com o poder de Jesus em nós, Ele muda a nossa história. Você quer mudar? Sem poder não vai acontecer nada. Vai ser só por um tempo. Você precisa do poder celestial de Jesus na sua vida. Nós somos leprosos. Nós somos famintos. Nós temos fome. Nós temos lepra. Mas quando a gente quer mudar, esse poder vem sobre nós. Tem muitas pessoas no mundo afora dando palestras. Faça isso, faça aquilo, deixa de fazer isso, faça aquilo. Faça isso, faça aquilo. Sabe qual é a diferença do Evangelho? Que nós temos poder. Sem poder fica autoajuda. Te dou uma receita aqui, faça isso e aquilo. Você nem
doido. Mas se tiver o poder de Jesus, você vai mudar. Não adianta sem Jesus. Você precisa de Jesus para mudar. Como é que está o seu coração? Está duro? Jesus pode amolecer. A sua mente está suja? Jesus pode purificar. Você está indo para o inferno? O poder de Jesus pode levar para o céu. Porque Ele é um Deus que tem poder para nos mudar e nos transformar. Amém? Amém. Feche os teus olhos. Vamos falar com o Senhor. Querido Deus, nós somos leprosos. Nós somos famintos. Nós precisamos de Ti, Pai. A gente tenta mudar a nossa vida e não consegue. A gente está perdido sem o Senhor. Mas Deus, com a mesma força que o Senhor utilizou para ressuscitar a Jesus dentre os mortos, age com poder em nós, muda o nosso destino eterno, nos leva para o céu em Jesus, muda o nosso coração, nos dá um novo coração igual ao de Jesus, muda a nossa mente, nos dá a mente de Cristo. Muda, Senhor, a nossa história, a nossa família, não com as nossas forças, mas com o poder de Deus revelado em Jesus. Por favor, nós pedimos isso a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Continue com os olhos fechados. Eu quero fazer um desafio para você. Talvez você nunca ouviu falar de Jesus, mas você quer mudar o seu destino eterno, você quer ir para o céu. E você entendeu hoje que só através de Jesus isso vai acontecer. Deus tem poder para te dar em Jesus, você quer isso. Eu queria que você levantasse a sua mão onde você está, dizendo: eu quero. Levante a sua mão para o Senhor. Amém. Deus abençoe vocês lá atrás, aqui à frente, ali também. Deus abençoe você. Deus tem poder em Jesus para te dar. Deus abençoe você que está entregando a sua vida a Ele. Mas eu quero fazer um segundo apelo também. Talvez você tenha áreas da sua vida que você não está conseguindo mudar. E nessa noite você entendeu: eu preciso do poder de Deus para mudar. Levante a sua mão, dizendo: Senhor, me ajuda. Eu quero mudar, eu quero ser transformado. Amém. Deus abençoe vocês. Dizendo para Deus: Deus, eu preciso da Tua força, eu não aguento mais, eu quero mudar, eu não consigo. Jesus tem poder para te dar. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele vive eternamente. Ele venceu o pecado e a morte. Ele é poderoso para te ajudar, para te abençoar. Que Deus abençoe vocês.